Bom dia, queridos amigos, queridos irmãos, juntos mais uma vez nessa manhã, convidando a todos a voltar os seus olhos para Jesus, nosso Mestre, a fim de que Ele possa nos amparar, nos proteger, trazer para todos nós essa vibração que tanto necessitamos. Hoje vamos ler os mundos regeneradores. Entre as estrelas que cintilam na abóbada azul do firmamento, quantos mundos não haverá como o vosso, destinados pelo Senhor à expiação e aprovação? Mas também os há mais miseráveis e melhores, como os há de transição, que se podem denominar de regeneradores. Cada turbilhão planetário, a deslocar-se no espaço em torno de um centro comum, arrasta consigo seus mundos primitivos de exílio, de provas, de regeneração e de felicidade. Já se vos há falado de mundos onde a alma recém-nascida é colocada, quando ainda ignorante do bem e do mal, mas com possibilidades de caminhar para Deus, senhora de si mesmo, na posse do livre-arbítrio. Já também se vos revelou de que amplas faculdades é dotada a alma para praticar o bem. Mas há as que sucumbem a Deus, que não as quer aniquiladas, que lhes permite irem para esses mundos, onde a encarnação e encarnação, elas se depuram, regeneram e voltam dignas da glória que lhes fora destinada. Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. A alma penitente encontra neles a calma e o repouso que acabam por depurar-se. Sem dúvida, em tais mundos, o homem ainda se acha sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade experimenta as vossas sensações e desejos, mas liberta das paixões desordenadas de que sois escravos, isenta do orgulho que impõe silêncio ao coração, da inveja que a tortura, do ódio que o sufoca. Em todas as frontes vê-se escrita a palavra amor, perfeita equidade, preside as relações sociais. Todos reconhecem Deus e tentam caminhar para Ele, cumprindo-lhe as leis. Nesses mundos, todavia, ainda não existe a felicidade perfeita, mas a aurora da felicidade. O homem lá é ainda de carne, e por isso sujeito às vicissitudes de que libertos só se acham seres completamente desmaterializados. Ainda tem de suportar provas, porém, sem as pungentes angústias da expiação. Comparados à terra, esses mundos não bastam ditosos, e muitos dentre vós se alegrariam de habitá-los, pois que eles representam a calma após a tempestade, a convalescência após a moléstia cruel. Contudo, menos absorvido pelas coisas materiais, o homem divisa melhor do que vós o futuro. Compreende a existência de outros gozos prometidos pelo Senhor aos que dele se mostram dignos, quando a morte lhes houver de novo ceifado os corpos, a fim de lhes outorgar a verdadeira vida. Então, liberta a alma, pairará acima de todos os horizontes, não mais sentidos materiais e grosseiros, somente os sentidos de um perispírito puro e celeste, a aspirar as emanações do próprio Deus, nos aromas de amor e de caridade que do seu seio emanam. Convidamos a todos a elevar os nossos pensamentos até Jesus, rogando do nosso Mestre o amparo, que seu olhar doce e sereno nos estimule a nossa programação reencarnatória, para que ela seja cumprida e que possamos vencer as nossas lutas mais íntimas. Senhor, a piedade de todos nós,
que sejamos mais vivos, mais ativos, mais dinâmicos, para sentir o manancial de luz e amor que nos envolve neste momento de transição do planeta. Que cada um possa observar as suas escolhas, a fim de que nos tornemos seres melhores. Que a paz e a esperança seja constante em nossa vida e que o Senhor possa estar conosco hoje, agora e por todo sempre. Caros amigos, quanta alegria bate no nosso espírito, no nosso coração, em saber que nós estamos fazendo parte deste momento de transição, em que todos somos convidados a regenerar, a compreender o papel da doutrina espírita, para que nós possamos domar as nossas más inclinações. A doutrina espírita é Jesus que retorna ao nosso encontro, motivando-nos a caminhar, e diante dele nós podemos cumprir com os nossos deveres na emancipação de nossos pensamentos, buscando na responsabilidade as modificações de todos os nossos atos. Amigos queridos, quantas caminhadas, quantas existências, quantas reencarnações já passamos. E é por isso que hoje estamos sendo convidados a perdoar aqueles que nos ofenderam, para que possamos avançar em espírito e verdade, para que possamos acompanhar o progresso da ciência e na efetivação de tudo aquilo que diz ao nosso espírito a respeito da moral, para que a gente possa suscitar as mais belas vibrações do nosso pensamento, aprimorando os nossos sentimentos, para que possamos eliminar os golpes da vingança e possamos comunicar com esses espíritos amigos nesse intercâmbio direto, por meio das intuições, a fim de que nós saibamos respeitar uns aos outros e sentirmos partícipes deste momento de transição. Sair das provas, das expiações com dignidade, sentir que nós podemos ajudar Jesus e que cada turbilhão planetário, ao deslocar nesse espaço de um centro comum, ele vai arrastando quantos mundos primitivos. A Terra caminha agora para o mundo de regeneração, servindo para todos nós como um período importante da transição, em que saímos desse olhar grosseiro da expiação, compreendendo a dor como um processo de libertação, compreendendo a fraternidade como um processo de unificação de nossos pensamentos, para que nós possamos compreender que para que isso aconteça, é preciso que dentro de nós saibamos amar e perdoar sem condições, para que nós possamos compreender que nessa estrada bendita, a qual nós todos somos irmãos, nós precisamos agasalhar em nossos pensamentos o desejo de servir, o desejo de sermos úteis a Jesus, nesse momento em que o nosso querido professor Eurípides nos traz a educação do espírito, para que nós possamos compreender o que seja o papel das nossas lutas diante da grandeza de Deus e diante da grandeza de ajustarmos com as leis divinas. Amigo, não está na inteligência todo o avanço, mas sim na vontade de crescer, na vontade de servir, de mudar o painel da inteligência, não só para uma inteligência intelectual como hoje temos vivido e que tem nos trazido tantos danos devido ao distanciamento da inteligência espiritual. Nós estamos caminhando dia a dia
em busca de uma felicidade que, na essência, não é essa felicidade que o homem vive, mas é a nossa integração com Deus, é a integração com Jesus, que vai fazer com que a gente some cada dia mais os benefícios que podemos servir ao nosso semelhante. O mundo regenerador, nos diz o Evangelho, serve de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. Qual é a alegria para todos nós sabermos que nós podemos estabelecer em nós um patamar diferente quando colocamos acima de tudo da vida a espiritualização da nossa existência para cumprir com aquilo que o Evangelho nos convida. O Espírito há de resgatar a matéria. E nós precisamos prevalecer em nossa vida, a vida do Espírito, não mais a César, mas a Deus, nosso Pai. É preciso que a gente saiba que não é uma felicidade ainda perfeita, mas é a aurora da felicidade que bate nos nossos pensamentos, alimentando o desejo de servir, de compreender a nossa imortalidade, de sentir a grandeza dessa evolução, das oportunidades que o planejamento reencarnatório nos traz. Amigos, nós precisamos valorizar a nossa família. Ali estão aqueles espíritos que vieram para nos ajudar. Nós não podemos mais comparar a Terra apenas com os mundos primitivos ou só mundo de prova, mas entender que o movimento celeste, o movimento divino, é um convite para todos nós. E se você, meu irmão, ainda está preso nas algemas da vaidade, do orgulho e do egoísmo, e ainda cultivando no pensamento a raiva, o rancor, criando inimigos, saia, transforme esses sentimentos, reeduque, lembrando que todos nós estamos saindo de uma convalescência moral para que nós possamos vislumbrar um horizonte novo, onde o homem divisa o que é melhor para si, compreendendo as suas escolhas, o papel do livre-arbítrio e saber que todos nós estamos sendo convidados nesta hora a implantar o reino de Deus em nossos corações. Amigos, essa lição trazida por Santo Agostinho vai nos mostrar que nesses mundos ainda é falível e o homem e o espírito do mal não há perdido completamente o seu império, porque não estamos isentos dos nossos requisitos, ainda que precisam ser modificados. Nós precisamos ter este pensamento, uma intenção diferente, para que todos nós possamos compreender a oportunidade que temos de libertar o nosso espírito dessas algemas que ainda nos prisionam, como a preguiça, que conserva tantas vezes a nosso pensamento de forma ociosa, desocupada, com as mãos vazias. É preciso que a gente tenha mais vigilância para que possamos compreender o nosso papel. É preciso sentir que toda cegueira do espírito promove desequilíbrio. E nós, se todos nós aprendermos a perdoar, reformaremos a vida na terra, modificaremos a sua vibração, apagando de todos os idiomas da palavra ressentimento, para que possamos conviver uns com os outros, acreditando realmente que somos irmãos diante de Deus. E isso, amigos, quando todos aprendermos a perdoar, o amor entoará o hino da esperança, entoará hosanas ao Senhor, para que nós possamos entender que esse reino de Deus é o movimento do alinhamento do meu espírito com as leis de Deus, da minha forma de pensar, da minha forma de sentir,
E quando Santo Agostinho nos mostra nesse item último, no item 18, ele diz: mas há nesses mundos ainda falível, é o homem e o espírito mal não há perdido completamente o seu império, porque ainda nós não conseguimos ainda sair de nós mesmos. Não avançar é recuar. E se o homem não se houver firmado bastante na senda do bem, pode recair nos mundos de expiação, onde então novas e mais terríveis provas o aguardam. Não façamos isso, amigos. A doutrina espírita é o evangelho redivivo, é o Cristo na revivescência do seu amor em nossos corações. Contemplai, pois, à noite, a hora do repouso e da prece, a abóbada azulada e das inúmeras esferas que brilham sobre as vossas cabeças. Indagai de vós mesmo quais as que conduzem a Deus, e pede-lhe que no mundo regenerador vos abra seu seio após a expiação na terra. Esta mensagem de Santo Agostinho cala profundamente em nossos corações. Sejamos partícipes deste momento e sintamos a alegria de transformar, de nos tornarmos verdadeiros cristãos, filhos de Deus, para caminharmos em direção ao mundo de regeneração. Evangelizemo-nos, queridos amigos, vivendo o Evangelho de Jesus em todos os momentos de nossa vida. E que a paz inefável do amor do Cristo possa nos sustentar hoje e por todo sempre. Queridos irmãos, que esta hora do passe, cada um possa fazer a sua rogativa na leitura maior de suas necessidades, para que os Espíritos te fortaleça, nos sustente, nos ampare. Da mesma forma, pedimos pela fluidificação das águas, para que seja esse momento sublime em nossa vida, de recebermos a dádiva do amparo que tanto necessitamos. Assim, Mestre, no coração de todos, queremos enviar o ósculo das vibrações amigas, sinceras, dos trabalhadores do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fique com Deus, que assim seja.